Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e a nossa aula hoje tem como tema transnacionais e a fragmentação do processo produtivo. Vamos então à nossa aula? Bem, eu quero começar apresentando para vocês o seguinte: o que são empresas transnacionais? Eu acredito que você aí de casa vai conhecer muito bem algumas dessas empresas. Mas, na verdade, o que são essas empresas transnacionais? Vamos lá. Olha só, pessoal. Leiam aqui junto comigo. Empresas transnacionais são corporações que possuem matriz em um país, mas operam em vários outros países. E essas empresas, elas operam em outros países por meio de filiais. Elas também trabalham a partir de subsidiárias ou até mesmo empresas parceiras. Bem, essas empresas são protagonistas da economia global e têm grande capacidade de investimento, inovação e principalmente algo que eu quero deixar destacado aqui: influência sobre políticas econômicas. A imagem, ela vai mostrar um pouco da representação dessas empresas transnacionais. Observem junto comigo aqui. Ao fundo do texto, nós temos uma imagem, e a imagem diz o seguinte, pessoal: nós temos o globo terrestre, que seria aí o planeta, que seria a representação do mundo, e aqui nós temos um mundo conectado, e a partir dessa conexão mundial, nós temos aí as empresas transnacionais fazendo essa importante ligação. Então, só para lembrar, essas empresas transnacionais, geralmente elas possuem aí a matriz em um país. Esse país, geralmente, é um país considerado rico, ou aquilo que nós vamos chamar de país desenvolvido. As demais filiais, ou até mesmo empresas parceiras e também as chamadas filiais, elas geralmente vão ser encontradas, vão estar situadas em países subdesenvolvidos. Por isso, a capacidade dessas empresas estarem conectadas a nível mundial, conforme vocês vão observar na imagem. Olha só o interessante dessa imagem, que vocês podem observar. Aqui nós vamos ter empresas transnacionais de diferentes segmentos. Nós podemos considerar empresas transnacionais do segmento de informática, o segmento automobilístico, o segmento, por exemplo, de empresas produtoras de alimentos, entre outros. O importante é destacar aquilo que eu falei no finalzinho do texto. Essas empresas, elas têm aí grande capacidade de investimento e inovação, ou seja, são empresas extremamente tecnológicas e o mais importante, pessoal, que foi justamente o que eu destaquei aqui para vocês, elas acabam tendo influência política e econômica a nível mundial. Logo, isso é o que a gente vai chamar de empresas transnacionais. Durante muito tempo, essas empresas, elas também foram chamadas de empresas multinacionais. Então, a nomenclatura nos livros didáticos chamava aí essas empresas de multinacionais. Com o passar do tempo, essa nomenclatura mudou e hoje elas são conhecidas como empresas transnacionais, certo? Vamos aprender um pouco mais sobre essas empresas? Vejam só. A expansão global das transnacionais. Novamente, a representação aqui do mapa mundi que vocês vão observar na imagem aqui ao lado do texto. Por que, professora, sempre a representação do mapa mundi? Para mostrar a importância e a atuação dessas empresas a nível mundial, pessoal. Por isso que a gente sempre traz aí a representação do planeta. Bem, mas vamos entender um pouco mais sobre a expansão global dessas empresas. Quero ler com vocês aqui o texto que diz o seguinte: as transnacionais, com suas sedes, como eu já tinha falado, predominantemente no hemisfério norte, ou seja, os países caracterizados como países ricos ou desenvolvidos.
Essas empresas buscam expandir suas operações em escala global, em escala mundial. Essa expansão é impulsionada pela busca por mão de obra mais acessível e incentivos fiscais oferecidos por países que nós vamos chamar de países em desenvolvimento. Logo, as filiais mantêm rigorosos padrões de qualidade e também todo o processo aqui assegurando a uniformidade dos produtos e serviços em qualquer lugar do mundo, fortalecendo então a marca e principalmente a eficiência operacional. Observem aqui o seguinte. Geralmente, as empresas transnacionais têm a sede lá nos países que estão localizados no hemisfério norte, também conhecidos como países desenvolvidos. Essas empresas, elas acabam se expandindo a nível mundial, por quê? Porque muitas delas vão instalar filiais em países em desenvolvimento. Mas aí eu pergunto para vocês, por que essas empresas elas acabam saindo aí de um país desenvolvido para se instalar em um país em desenvolvimento? É justamente o que o texto mostra e que eu vou repetir para ficar bem fixado para você que está assistindo. Pessoal, essas empresas, elas procuram os países pobres ou países considerados aí países subdesenvolvidos justamente por causa das questões fiscais. Ou seja, é justamente aquilo que eu falei para vocês, ó. Mão de obra mais acessível, ou seja, mão de obra barata e principalmente incentivos fiscais oferecidos pelos governos desses países. Eu vou até falar um pouco mais aqui durante a nossa aula sobre essas questões aí da mão de obra que acaba sendo mais barata nos países que nós vamos chamar de países em desenvolvimento, que é até mesmo o caso do Brasil. O Brasil tem instalado aqui dentro do seu território várias empresas transnacionais. Porém, todavia, o que tem que ficar bem esclarecidos? Aqui nós temos, no Brasil, as chamadas filiais. As matrizes, elas estão no seu país de origem, que geralmente é um país, como eu falei, rico, é um país desenvolvido. Ok? Vamos então continuar. Bem, qual é o papel aí das transnacionais dentro da globalização, dentro de todo esse processo da globalização? Primeiro, pessoal, as empresas transnacionais, elas são agentes centrais da globalização, pois conectam economias, pessoas e fluxos de capital. Olha só o papel das empresas transnacionais, conectando aí pessoas, fluxos e o capital, que nada mais é do que o dinheiro, os investimentos, certo? Então, ela exerce aí um importante papel dentro desse processo chamado de globalização. Novamente, um aspecto muito importante para a gente falar aqui das empresas transnacionais é o seguinte: a fragmentação produtiva é uma das principais forças que aceleram aí a formação das cadeias globais de valor, tornando o mundo mais interdependente. Mas o que é essa fragmentação, pessoal? Essa fragmentação é aquilo que eu estava falando anteriormente, de uma empresa que tem matriz, por exemplo, nos Estados Unidos e instala aqui no Brasil uma empresa considerada filial. Então, isso é o que nós vamos chamar de fragmentação do processo produtivo. E isso faz com que o mundo fique mais interconectado, conforme a fala aqui do texto. Outro ponto importante que eu vou destacar novamente é a questão da formação das cadeias de valor, tornando também o mundo aí mais interdependente, é o que nós vamos ver na imagem ao lado. Observem comigo a imagem que está aqui ao lado do texto. E aqui nós vamos observar um grande fluxo, ó. Esse fluxo, pessoal, que nada mais é do que a economia gerando. A economia aqui totalmente interconectada a nível mundial, logo isso nada mais é do que aí o processo que nós vamos chamar de globalização. Aqui nós vamos observar também na mesma imagem o fluxo de transporte, que faz justamente essa conexão entre países
em desenvolvimento e os chamados países desenvolvidos, que é onde estão instaladas aí as matrizes dessas empresas transnacionais. Certo? Bem, prosseguindo aqui, eu trouxe um pouquinho mais sobre a fragmentação do processo produtivo, que nós vamos chamar sobre a divisão da produção em etapas, que é distribuída em diferentes países. E qual é o objetivo, professora? Qual é o objetivo aí dessa divisão da produção em etapas? O objetivo nada mais é do que otimizar custos e também trazer uma eficiência global para essas empresas transnacionais. Eu vou começar falando da especialização. O primeiro quadro diz o seguinte: dentro da questão da especialização, essas empresas transnacionais, nós temos o seguinte: cada país se especializa em um segmento específico do processo produtivo. Logo, a gente chama de especialização. No segundo quadro, nós temos o seguinte exemplo: redução de custos. Logo, essas empresas, elas fazem o aproveitamento das vantagens comparativas de cada localidade. O que é o comparativo, professora, nesse caso aqui? As empresas vão avaliar qual dos países oferecem aí mais subsídios fiscais, ou, dentro desses países, qual deles oferece aí uma mão de obra mais barata. Então, a partir do momento que eles fazem essa comparação, eles fazem aí a escolha do local onde vai ser instalado, no caso, uma filial. Por último, aumento da eficiência. O que é levado em consideração aqui? A melhora da produtividade e a otimização da cadeia de valor. Então, tudo isso não é para beneficiar o país onde vai ser instalada a filial dessa empresa. Tudo isso é para beneficiar a empresa transnacional, que nesse caso, todos os valores ali adquiridos acabam indo para o país onde está localizada a matriz, certo? Então, quando a gente vê muitas empresas instaladas em países em desenvolvimento, também chamados de países pobres, o que acontece é o seguinte: aqui eles fizeram um comparativo, levaram em consideração todos os benefícios da instalação dessas empresas e estão utilizando aí da questão de comparação para instalar e ali produzir os seus produtos e, com certeza, ganhar muito mais e também lucrar muito mais a partir da mão de obra desses países. Bom, outra coisa importante sobre as empresas transnacionais é um exemplo prático que nós vamos falar aqui sobre a fragmentação desse processo produtivo. Eu trouxe um exemplo na prática que a partir daqui vocês não vão esquecer mais. Vejam só. Na empresa automobilística, nas indústrias automobilísticas, como que acontece aí o exemplo da fragmentação? Olha que interessante, motores produzidos na Alemanha. A montagem é feita no México e a venda acaba sendo a nível global. Então, cadeias complexas para otimizar custos e principalmente acesso aí aos mercados mundiais. Olha que interessante, pessoal. E aqui a imagem mostra muito bem esse contexto que eu acabei de explicar. Como vocês vão observar, esse carro ele vai ser vendido em vários países do mundo, mas ali, a partir daquele momento, a partir da sua produção, houve uma fragmentação, conforme a gente citou aí o exemplo. Agora eu vou trazer um exemplo na questão dos eletrônicos. Olha só, na questão dos eletrônicos, o design vem dos Estados Unidos. A fabricação de chips é feita lá em Taiwan. A montagem é feita na China. Ou seja, aqui se formou uma teia global de alta tecnologia. E o país vai ser distribuído aí a nível mundial, vai ser vendido por vários países do mundo. Outro exemplo, os impactos globais. Bem, o que isso pode impactar, de certa forma, quando a gente fala aí a questão dos impactos globais? Eu vou citar um exemplo. Eventos locais como o tsunami no Japão podem paralisar a produção global, como visto aí com a Toyota devido à interconexão.
Então já aconteceu casos justamente dessa fragmentação ter um rompimento a partir de eventos locais, como foi o caso do tsunami que aconteceu no Japão, e a gente trouxe aí o exemplo da Toyota, certo? Ficou entendido até aqui, pessoal? Bem, eu quero trazer agora um pouquinho mais dessa fragmentação, um pouquinho mais sobre as transnacionais, para a gente fazer aí um fechamento de todo esse contexto, de toda essa interconexão. Vamos lá. Eu trouxe aqui uma teia que diz o seguinte: impactos econômicos e impactos sociais. A partir daí a gente vai entender um pouco mais sobre essa complexidade das empresas transnacionais. Ó, o número 1, ele diz o seguinte: a geração de empregos. A geração de empregos nos países em desenvolvimento ela é de suma importância, tá? Então, essas empresas transnacionais, dentro desses países em desenvolvimento, elas vão ser responsáveis aí por criação de postos de trabalho e até mesmo desenvolvimento de novas habilidades nas economias anfitriãs. Já o número 2, nós temos o seguinte: a transferência de tecnologia. Ou seja, a introdução de novas tecnologias e métodos de produção podem impulsionar a inovação local dentro desses países. Inclusive, é o caso do Brasil, a partir do momento que o país abriu as portas para a entrada dessas empresas transnacionais. O número 3, ele diz o seguinte: esses países acabam tendo o que a gente vai chamar de dependência econômica. O que é isso, professora? Risco de economias locais se tornarem excessivamente dependentes de uma única transnacional. E isso acontece em alguns países do mundo. O número 4, ele diz o seguinte: repartição de lucros. Como que acontece, professora, a distribuição dos lucros dessas empresas transnacionais? Olha que interessante, os lucros obtidos são frequentemente enviados de volta para onde? Para a matriz, limitando o reinvestimento local, ou seja, esses países em desenvolvimento que recebem essas empresas, que abrem as portas para essas empresas, eles estão sim gerando emprego, mas também toda a questão do lucro ali obtido pelo rendimento dessas empresas não fica nesse local, não fica nessa localidade, muito pelo contrário, é enviado para a matriz de onde vem aí a empresa transnacional, ok? Bem, por último, incentivos governamentais, é o que a gente vê muito aqui no Brasil também. Os governos oferecem isenções fiscais e doações de terrenos para atrair investimentos, impactando aí o orçamento público. Então, é muito comum esse exemplo, inclusive aqui no nosso país, inclusive também em vários estados brasileiros. Eles acabam fazendo isso, né? O que é? Abrindo as portas para a entrada dessas empresas, oferecendo aí vários incentivos fiscais e principalmente também oferecendo até mesmo terrenos, abrindo a porta para a entrada dessas empresas, justamente visando aí a geração de emprego. Bom, por último, pessoal, eu quero mostrar essa imagem. Aqui nós temos várias empresas transnacionais, empresas conhecidas aí mundialmente, empresas essas que com certeza a maioria vocês vão conhecer até melhor que eu. Bom, observem aí, pessoal, são várias empresas. E o mais interessante dessas empresas é que algumas, elas são apenas um símbolo. Mas se eu perguntar, com certeza você que está assistindo aí, você vai saber responder. Por quê? Porque essas empresas são conhecidas mundialmente. Vamos pegar um exemplo? Ó, vou pegar o exemplo dessa maçã que parece que tem uma mordida. E aí, que empresa transnacional é essa? Você sabe responder? Se você falou que é a Apple, você acertou, sim. Como eu falei anteriormente, às vezes basta um símbolo e você consegue identificar facilmente essa empresa. Essa empresa, ela tem a matriz nos Estados Unidos, mas ela vende produtos em várias partes do mundo e os produtos aí são super desejados, que é o caso, por exemplo, do iPhone.
Vamos pegar outro exemplo, pessoal? A letra M aqui em cima, ó. A M, que tá a letra M amarela, que está num fundo vermelho. Acredito que vocês conhecem também. Ah, professora, mas aqui no nosso estado nós não temos essa empresa. Mas com certeza você conhece, e essa empresa é o McDonald's. E aí, o McDonald's nós não temos ainda aqui no nosso estado, mas ele está em vários estados brasileiros. E conforme vocês vão observar, é uma empresa aí do ramo de hambúrguer, conhecida mundialmente, e também tem a sua matriz nos Estados Unidos. Bem, são esses dois exemplos que eu quero identificar aqui com vocês. Acredito que vocês também vão conhecer todos os outros que estão distribuídos aqui na tela. E quero chamar vocês aí para uma reflexão, pessoal. Sim, essas empresas, elas estão, muitas instaladas em países pobres, em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, mas, como eu falei anteriormente, todos os benefícios, todos os lucros, todos os ganhos que são aí, como eu posso dizer, que são obtidos por essas empresas, vão para o seu país de origem, vão para o país onde essas empresas estão instaladas, né? Que nós vamos chamar de matriz. Certo? Ficou compreendido? Agora nós vamos fazer uma atividade. Ela tem como tema transnacionais e a fragmentação do processo produtivo, que é o tema da nossa aula. É uma questão da UNCISAL e ela tem uma tirinha. Vamos então observar a tirinha para poder responder a questão 1. Vamos lá, pessoal. A tirinha, no primeiro quadrinho, ó, observem aqui. No primeiro quadrinho, o menino pergunta para o gato o seguinte: você sabe de onde vêm os bebês? Aí o gato responde: não. Aí o menino diz o seguinte, ele, queria saber, como é que descobre isso? Aí o gato pensa, coloca a mão assim pensando, aí ele tem uma ideia, o gato, e ele faz o seguinte: vem cá, deixa eu ver a etiqueta da sua camisa. Olha que interessante. Aí o gato vê a etiqueta, lê a etiqueta e diz o seguinte, lá no último quadrinho: você veio de Taiwan. Olha que interessante. Na verdade, ele não está dizendo que o bebê veio de Taiwan, ele leu a etiqueta da roupa. Aí a pergunta diz o seguinte: a tirinha faz referência a uma realidade típica da globalização, representada pelo, letra A, disputa por novos mercados? Não, errado. Opção B, emprego de novas tecnologias? Também não, opção incorreta. Letra C, aumento do consumo de massa? Também incorreto. A tirinha, ela faz menção à transnacionalização da produção? Sim, correto, justamente porque ele observa a etiqueta da blusa justamente para identificar de onde a criança veio. Agora vamos para a alternativa E. Interdependência entre os países? Incorreto, tá? Logo, a alternativa correta é a letra D, a transnacionalização da produção. E agora vou deixar vocês com uma reflexão. Se você está vestindo aí alguma camiseta, procure identificar de onde é esse produto. Tenta aí identificar essa etiqueta, onde essa blusa, onde esse short foi produzido, ou até mesmo a sua mochila. É bem interessante quando eu falava de empresas transnacionais e fazia isso, essa referência na sala de aula, e surgiam aí diversos países onde esses produtos eram fabricados. Isso nada mais é do que a transnacionalização aí, justamente fazendo referência a essa questão da fragmentação do processo produtivo. Bem, pessoal, aqui eu quero deixar vocês, então, com o nosso resumo, que diz o seguinte, vamos lá. O que aprendemos sobre as empresas transnacionais? Elas atuam em escala global, com matriz e filiais em vários países, buscam reduzir custos e ampliar lucros, explorando vantagens regionais.
além de exercer forte influência política e econômica no cenário internacional. A fragmentação do processo produtivo é uma produção que é dividida em etapas e distribuídas por diferentes países. Cada região participa da fase em que é mais eficiente ou barata. As vantagens: redução de custos de produção, maior acesso a mercados consumidores. Já os impactos: geração de empregos nos países em desenvolvimento, mas o aumento aí da dependência econômica. Por último, algumas críticas e desafios: a precarização do trabalho em países com legislação frágil, danos ambientais devido à busca por menores custos e a concentração do poder econômico. A gente também vai falar da vulnerabilidade das economias locais a partir da saída dessas empresas, que foi o que eu comentei anteriormente. Bem, essas são aí as nossas referências. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham participado da aula, tenham acertado a atividade. Espero vocês na próxima e até mais.